Amados, chegamos ao momento também precioso da mensagem. Então, nós convidamos o pastor Alexandre, ontem esteve conosco, né? Agora já até esqueci, né? O pregador de ontem, quem foi? Pastor Geandre. Muito bem, uma mensagem maravilhosa e para quebrantar os corações. E com certeza, Deus deu a palavra, deu a mensagem ao pastor Alexandre, que não é um desconhecido nosso, né? Acho que é a terceira vez que você vem aqui, por aí. Pastor da PIB de Ferraz Vasconcelos, acompanha aí a irmã Noia, a sua esposa, e o pastor Alexandre já foi presidente da Abamel, estamos sempre juntos ali, Abamel e Ordem dos Pastores, é nosso amigo, e eu sou grato por você ter aceitado o nosso convite e que Deus abençoe poderosamente. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. E é em nome de Jesus que estamos reunidos aqui para essa celebração e podendo dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, obrigado por essa noite, mais uma noite de alegria e de celebração por cada pessoa aqui presente. E agora pedimos, Senhor, pelo teu servo, o mensageiro desta noite, pastor Alexandre. O Senhor já deu a mensagem para ele e o capacita, Senhor, seja ele um instrumento teu em nossas vidas. E que os nossos corações, Senhor, nossas mentes e corações estejam preparados para acolher a palavra do Senhor. E que tu venhas agir no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Puxa vida, é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, mais uma edição do aniversário da igreja. Desta vez, 28º aniversário, e de coração eu quero agradecer os irmãos e trazer juntamente conosco o abraço da nossa amada igreja PIB em Ferraz de Vasconcelos. Aproveitando, dizendo que esse é um tempo em que eu estou de férias, só que férias pastoral é assim, né? Na semana passada estivemos pregando na PIB de Guarujá, agora temos esta agenda e depois até o final aí temos mais algumas outras agendas para cumprir, mas, irmãos, é com muita alegria, com muita gratidão, agradeço a oportunidade de estar aqui. Também ver alguns colegas, olha só, uma preciosidade, os irmãos lá da PIB de Itaquaquecetuba, os demais pastores, amigos, que estão junto conosco na lida diária da nossa Ordem dos Pastores, subsecção aqui, Abamel, alguns seminaristas também, dá para ver daqui, o Márcio, né, Márcio, também, é muito bom, momento muito agradável. Meus amados, eu quero refletir o texto com os irmãos. Quando pensei nesse tema, eu orando ao Senhor, Deus me direcionou a o mesmo tema, servindo a Deus com alegria e gratidão, mas num aspecto prático, em que esfera também podemos estar servindo a Deus com gratidão, que não seja somente a esfera do louvor, da adoração, né? Que não seja somente a entrega tão importante, né? Mas no sentido prático, como isso se dá na esteira da nossa jornada cristã, do nosso dia a dia, quando o inimigo bate a sua porta, quando o inimigo te acusa, quando o inferno se levanta contra você, quando você está motivado em servir ao Senhor, mas tudo que acontece parece que se levanta o inferno contra você e, de repente, você vai em busca de uma motivação, você não encontra, você vai em busca de um apoio, também você não encontra. Então, pensando e orando, Deus me deu um texto que falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês em João, capítulo 13, como o maior exemplo de servir a Deus com alegria e gratidão. E assim diz o capítulo de João,
João 13, versículo 12 a 17. Então, depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez na mesa, disse: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E na verdade vos digo, servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois. Amém? Vamos orar? Pai querido, bendito seja o teu santo nome, te agradecemos por este momento, pela tua palavra. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu pensei nesse tema, fui fazendo algumas pesquisas e logo que de cara o texto me chama muita atenção, porque é um texto emblemático. Salmo 100 no Velho Testamento, ele remonta a um tempo de festa. Remonta a uma época em que era chamado Cântico dos Degraus, ou em outras palavras, Cânticos da Peregrinação, de onde vinha os demais judeus de todas as regiões, até mesmo de outros lugares, de outros países, e todos anualmente se ajuntavam. E quando eles entravam pelas vias principais, as ruas principais, onde dava a via principal do templo, ali, eles, jubilosos de alegria, por terem passado por tantas adversidades durante o caminho, e estava chegando justamente no melhor lugar da face da terra, no melhor lugar onde alguém que adora a Deus deveria estar, que era estar ali diante do templo do Senhor, sacrificar as ofertas ao Senhor, tributar gratidões. Então o povo chegava extremamente extasiado. Alguns comentaristas dizem que talvez seria mais ou menos, o Salmo 100, talvez seria o cântico daqueles que um dia estaria chegando justamente no dia da grande transformação, do arrebatamento da igreja, onde a igreja entraria nos átrios do Senhor e ela estaria jubilosa. Há alguém que compara desta forma. E quando eu li esse texto, eu falei, uau, que texto maravilhoso. Porque é uma vocativa, é um chamado, é um convite. Porque fala de pessoas que atravessaram vales, montes, atravessaram por perigos, por dificuldades, enfrentaram, estavam aguardando ansiosamente esse dia, para que quando de fato chegasse esse dia, toda a sua energia, toda a sua luta, tudo foi compensado, porque chegamos na presença do Senhor, estamos diante do Deus vivo de Israel, estamos entregando a Ele um júbilo de alegria. Eu acredito que isso deve ser a nossa alegria todos os dias, quando o próprio salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Existe este sentimento romântico, existe entre nós esse sentimento que se renova, porque é a Deus que estamos adorando, é a Deus que estamos buscando. O Catecismo de Westminster, ele diz que a cláusula número 1 da sua pergunta e resposta, a pergunta que se faz ali, qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é, o fim supremo e principal de todo ser humano, a razão que explica pelo qual ele foi feito, a razão que explica pelo qual todo esse investimento de Deus ter construído tudo que Ele construiu, criou um universo, criou um planeta, depois nesse planeta criou um jardim, colocou o homem dentro deste jardim. O fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gênesis capítulo, nos primeiros capítulos, começa a descrever este momento. O homem no jardim, glorificando a Deus através do serviço. Glorificar a Deus é um serviço cristão. E deve ser uma das maiores alegrias.
quando nós estamos cumprindo a nossa missão. Eu aprendi muito cedo, quando eu me converti, Deus me colocou ali na experiência, o querido pastor, ensinando algumas coisas sobre discipulado, para as nossas vidas. E eu aprendi muito cedo na minha conversão, algumas frases que eu deixo marcados para sempre. A primeira é: o crente, o cristão, o discípulo que não trabalha, dá trabalho. Por incrível que pareça. Todo cristão que não trabalha, ou seja, não está em missão, não está na missão de Deus, dá trabalho. E como dá trabalho? Meu Deus, como dá trabalho? Mas ainda vem algumas outras frases que eu aprendi e deixei aqui marcado para mim e eu compartilho com vocês. O servo que não serve, o propósito desvanece. O cristão que não testemunha a luz do evangelho, nele se apaga. O cristão que não busca a santidade, a imagem de Cristo nele se torna turva. Quem não serve a Cristo perde a essência do amor cristão e somos salvos para servir. Não existe um outro sentido. Servir a Deus na condição de filhos. Não servir a Deus na condição de terminologias pejorativas, de pensamentos comuns. E por isso, quando eu olho para esse texto, eu aprendo alguns fundamentos quando se trata de servir a Deus. O que vai caracterizar um servo do Senhor? Aquele que se põe em condição de estar servindo a Deus com alegria. O que performata uma pessoa desta? Quais são as bases nos quais esta pessoa realmente está sustentada para que, diante das adversidades, não lhe falte alegria? Diante das adversidades, não desista pelo caminho? Diante das ingratidões, ele ainda venha sentir-se a pessoa mais contente do mundo, porque não é aos homens que ele está servindo, mas é ao Deus, o Senhor, Deus dos exércitos. Uma das lições que esse texto me ensina, e nas palavras de Jesus, e que também tem tudo a ver com a peregrinação do Salmo 100, versículo 2, é o negar a si mesmo. Irmãos, negar a si mesmo é um dos maiores desafios pessoais. Já parou para imaginar você negar a si mesmo? Em outras palavras, as credenciais com que eu estou servindo precisam ser questionadas. A pergunta é: por que você está servindo a Deus? Quais são as suas reais motivações? O que te põe em pé e que te propulsiona e que te motiva dizendo: olha, eu tenho um chamado, eu tenho um dom, eu tenho um talento, isto está consagrado a Deus, e na qualidade de consagração a Deus eu me dou, eu me rendo, eu me entrego, eu me esvazio sem esperar nada em troca. Qual é a grande motivação de você pegar as suas credenciais, seja diplomas, seja experiência, seja qualquer outra razão que você possa ter na sua vida e trocar tudo isso por uma cruz? Qual é a razão disto? Se não for a conversão, talvez você esteja muito louco. Tem que ser muito louco. Porque só pela conversão, só pelo real chamado, isso se dá, de fato, como algo legítimo. Filipenses capítulo 2 descreve muito bem essa questão do negar-se a si mesmo. Filipenses 2, capítulo 1 até o 5, começa a descrever que o apóstolo Paulo dizendo e nos motivando a igreja daquela época e também motivando nós, dizendo de uma maneira muito clara que nós deveremos seguir a Jesus de uma maneira em que possamos nos esvaziar, negar-nos, simplesmente nos colocar em condições de autoflagelo. Isto é coisa muito exponencial. Até porque uma das palavras que mais é chamada aqui nesse texto, que só aparece 2 vezes no Novo Testamento, é uma palavra chamada kenosis, que significa esvaziar-se totalmente. Negar a si mesmo implica que você esvaziou-se totalmente
E se você passou por esse critério de esvaziar-se totalmente do seu eu, do seu status quo, das suas exigências, dos seus critérios de serviço, dos seus parâmetros que você estabeleceu totalmente, então você está apto para estar servindo a Deus com alegria. Você não estará gemendo, você não estará chorando, você não estará numa condição de psicodependência, de algum assentimento pessoal, ou algum elogio, ou algum tapinha nas costas, ou muito bem, garoto, você está indo muito bem. Não, você se esvaziou, você se entregou, você negou-se a si mesmo. Então esse é o convite. Jesus desceu do trono da sua glória, desceu da sua eternidade, abriu mão de suas vontades. E quem quer servir a Deus, e ele não abre mão das suas vontades, não é a Deus que ele quer servir. E se não é a Deus que se quer servir, logo a ideia de estar servindo a Deus com alegria e gratidão do Salmo 100 já passa a ser prejudicada no primeiro obstáculo, na primeira negativa, na primeira desaprovação, no primeiro fracasso, nos primeiros problemas que talvez sejam elementos motivadores de crescimento, se desiste, se desanima. Então, isso tem mais a ver com uma relação, quando nós queremos servir a Deus de acordo com, muitas vezes, e não abrir mão da nossa vontade, nós estamos querendo servir a Deus mais numa relação de alá Saul. Saul, ele é um exemplo de alguém que presta um grande desserviço à obra de Deus. Então, quando a gente fala em servir ao Senhor, a servir a Deus com alegria e gratidão, eu penso em Saul. Por que Saul? Porque Saul ele representa o tipo mais perigoso de desserviço a Deus. E eu vou te dizer por quê. Porque ele é a prova de que nem tudo que se faz em nome de Deus é um serviço a Deus. E nem tudo que se faz em nome de Deus talvez não esteja qualificado com servir a Deus com alegria e gratidão, mas sim servir a mim mesmo com alegria. E este é o grande perigo. Saul, ele representa este modelo de desserviço por alguns motivos. Primeiro, ele passou por cima do sacerdote Samuel. Não se serve a Deus com alegria e gratidão passando por cima. Isso é um critério. O critério do negar-se a si mesmo está na ideia de que quando eu tenho um outro, esse outro não pode ser um oponente. Primeiro, ele passou por cima do sacerdote Samuel, oferecendo sacrifícios ilegítimos. Olha que perigo grande aí, meus queridos, quando se trata de servir a Deus. Quando a gente pensa nesta frase de servir a Deus com alegria, não é uma coisa à la vontade, precisa de um chamado. Existem alguns chamados específicos. Nós simplesmente não estamos servindo a Deus por servir, como estivéssemos numa profusão de pessoas, todo mundo fazendo a mesma coisa. Não, Deus não é um ser desorganizado. Deus chama uns para algumas coisas. Deus chama outros, dá talento, dá missão, dá discipulado, dá orientação, dá dons, prepara a circunstância. E aí a gente vê um corpo de Cristo totalmente como algo único, mas complexo, porque cada um serve a Deus com o seu único propósito, sem atrapalhar a área do outro, cada um na sua legitimidade, cada um no seu quadrado e todos alegres servindo a Deus. Então, servir a Deus com alegria tem a ver em entender que você precisa negar a si mesmo e, principalmente, está na legitimidade do serviço. Porque senão, meu amado, o próprio Deus vai olhar para você e vai falar assim: quem mandou você fazer isso? Ah, porque não tinha ninguém, eu fui fazer. Você vai ter milhares de explicações, mas você não é legítimo. Você serviu em vão. Você serviu e perdeu todo o seu tempo. Por isso que existe muita gente desigrejada. Muitos problemas dos desigrejados é a famosa e famigerada
frustração no relacionamento. Mas você já parou para sentar de fato com um desigrejado e ouvir de fato? Tenta orientar um desigrejado para você ver. Ele não tem parâmetros de legitimidade. Não tem parâmetros de ética. Muitos deles chegam na casa de Deus e acham que pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito e tudo ao mesmo tempo. Um oba-oba. E aí, quando Deus começa a trabalhar e fala, opa, isso aqui é papel de sacerdote. Eu, particularmente, por mais que eu soubesse tocar teclado, jamais eu ousaria mexer nisso. Isso não é meu chamado. Eu sei tocar, suponhamos. Fiz curso em Harvard. Mas não é minha área. Mesmo que eu saiba, mesmo que eu leve essa igreja a pegar um fogo da glória de Deus, mesmo que alguma coisa acontecesse, ainda assim eu estou no lugar errado. Por isso a alegria não vem. Por isso não há sentido de prazer, de gratidão. Quando termina o serviço, muitos terminam seus cultos com depressão, pós-culto, porque não ouviu Deus, não serviu a Deus, mas estava dentro de um sistema complexo de serviço, mas ao mesmo tempo foi um desserviço. Outra coisa que Saul fez, ele reteve os despojos da guerra, cometeu prevaricação. Irmãos, ninguém vai servir a Deus servindo pela metade. Quando Deus falou assim, você vai lá, destrói tudo, acaba com tudo, não deixa escapar ninguém, ele foi lá e separou algumas pessoas, pegou os melhores bois, criou justificativa. Irmãos, ninguém vai servir a Deus com alegria, fazendo as coisas pela metade. Deixa tudo pela metade. Começa o ano, está todo empolgado. E aí, porque vai acontecer, está cheio de planos, cheio de projeto. Faz a análise, participa das reuniões da diretoria, monta o calendário anual. Mas quando chega a hora dele estar servindo, cadê? Esse é o grande problema. Então este nunca, talvez, vai encontrar sentido e um prazer que somente aqueles que servem ao Senhor com alegria têm, porque ele abandona tudo que Deus coloca em suas mãos pela metade. Ele é um prevaricador. Ou quando faz do seu jeito, e aí não funciona. Aí a alegria não vem. E aí vem a questão do dever ser. Ele devia fazer isso, fulano deveria estar ali. E começa a cobrar, e começa a fazer, a perfazer. Outra coisa, ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele consultou uma feiticeira para agir em contradição. Na verdade, ele agiu em contradição, porque ele era um dos maiores perseguidores de Israel de feiticeiros. E foi o maior perseguidor que acabou buscando a orientação de um feiticeiro. Em termos muito práticos, ninguém serve ao Senhor tendo uma mente dividida de liderança. Irmãos, quando Deus não fala mais com você, você precisa se colocar numa condição de humilhação. Quando Deus não quiser mais, por exemplo, te utilizar agora, por este momento no serviço, aquieta-te, acalma-te. Por quê? Porque a obra é dele, ele põe quem quer e tira quem quer, glória a Deus, amém, irmãos? A obra não é minha, não é o estatuto da igreja que determina. Desculpe, tá? Eu sou batista e bem batista, todo mundo sabe disso. Eu até discuto algumas coisas de regras parlamentares lá na ordem. Mas no sentido bíblico, espiritual, você tem que entender o movimento de Deus em sua vida. Senão, não vai ter alegria. Se tem alguém que é dono da obra, esse alguém se chama Deus. E tudo que fizermos, vamos prestar contas a Ele. Uma das coisas que a gente precisa entender é que ele também agiu com violência insana contra um sacerdote, Aimeleque, e por fim cometeu suicídio. Veja que maneira de servir a Deus e que muitas vezes esbarra no nosso dia a dia, passar por cima das pessoas, desobedecer ordens, autoridade da palavra de Deus é autoridade delegada, quer servir a Deus desrespeitando a autoridade, não vai ter alegria.
não vai ter alegria servindo. Então, o jeito de servir a Deus de Saul foi muito louco. E é diferente do jeito de servir a Deus de Isaías. A frase de Isaías foi muito clara. E você já deve saber. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Quando nós negamos a nós mesmos, não temos mais nenhum tipo de circunstância que possa demover-me da obra do Senhor. Sempre haverá um eis-me aqui. Uma vez eu convidei uma pessoa para trabalhar lá na igreja. E na primeira reunião a pessoa falou, eu vou, mas se for assim, assim, assim. Falei, obrigado, Deus abençoe, vamos continuar orando, Deus vai preparar outra pessoa. Porque na obra do Senhor a gente precisa perceber que não sou eu que dou as cartas, não sou eu que determino as condições. A obra é dele, e não nós. Tem que haver um eis-me aqui. Jesus, ele disse que existe um grupo de pessoas que ele ama muito, que é chamado gente de boa vontade. É incrível. Quando os anjos cantam a respeito da vinda de Jesus, ele diz, glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Se tem uma das coisas que mais Deus se agrada, é quando você se põe na condição de servir a Deus com alegria e não volta para trás. Por isso que João 13 nos apresenta a imagem poderosa do Mestre, curvando-se para os discípulos em atitude de humildade, de servidão. Outro fundamento que esse texto nos chama a atenção é o fundamento da relação senhor e escravo. Jesus, ele disse, vocês me chamaram de Senhor e Mestre. Muito bem, vocês fizeram o mesmo, isto. Mas o contexto imediato diz uma coisa, onde é que estava o escravo? Eu não sei se você já percebeu, Jesus já contou várias parábolas sobre escravos. Jesus sempre colocou-nos, os discípulos, em condição de servos. Em outras palavras, escravos, que no grego significa doulos, que é uma figura que naquela época era numa sociedade estratificada, né? Porque a organização de Israel naquela época de Jesus era muito bem definida. Existia uma organização hierárquica muito bem estabelecida e, ao mesmo tempo, uma estratificação social. Geralmente, as pessoas que eram as mais vis, segundo eles, no seu coeficiente social, trabalhavam em profissões mais vergonhosas, a ponto deles, de uma certa maneira, não serem chamados nem pelos nomes. E assim eram as condições dos escravos. Mas Jesus chegou a chamar os escravos, os de Jesus, de uma maneira diferente. Chegou a chamá-los de doulos, que significa, não é um mero escravo, mas significa escravo com liberdade. Escravos voluntários. Significando da seguinte maneira, que quem predispõe servir a Deus, deverá servir com voluntariedade. Nunca por pressão, opressão, culpa, ou porque tem que fazer isto por causa de que você vai ser cobrado. Ao contrário, existia uma classificação de escravos que, por conta das necessidades que ocorriam naquela época, eles batiam nas portas e ofereciam a sua mão de obra. Mas não mão de obra como empregados, porque essa relação era muito pequena naquela época. Era relação realmente de escravo. Então, esse doulos do escravo com direito significa justamente isso. Servir a Deus com alegria está ligado à ideia de você se apresentar a Deus voluntariamente, conscientemente, sabendo das condições que Ele estabeleceu para nós. E quando nós olhamos isso, só pode ter algo que nos chama muito a atenção. Significa que quando nós estamos servindo a Deus, esse servir a Deus com alegria não pode ser por uma exigência religiosa.
Não pode ser por um ato de obrigação, mas pelo desejo de amor e decisão. Assim como Jesus, sentado ali na mesa, se levantou e começou a se colocar na condição, mas viu, segundo aquela sociedade, que ao mesmo tempo, Jesus, ele foi tão fundo, irmãos, na sua obra, que até aqueles aos quais a sociedade não dava nada, Jesus valorizou até o fim. Já ouvi alguém dizer assim, que Jesus foi o único escravo na mesa de 12 homens. E o que nos chama a atenção, que Jesus não somente lava os pés, mas Jesus, quando ele declara quem iria traí-lo, mesmo com algumas descrições do texto, porque eu acredito que o tom que o texto dá na ideia, nesse próprio texto, é um momento de pesar muito grande. Porque Jesus lamenta a ideia de ser traído. Lamenta a ideia até da condição do próprio traidor. Mas uma das coisas que chama mais atenção, que a maioria das mensagens que os pregadores dizem, é do lava-pé de Jesus. Mas esquece que o tempo todo Jesus estava servindo. Jesus até serviu o seu traidor com um bocado. Isso significa que servir a Deus com alegria é um ato voluntário, sabendo das condições e o preço que vamos pagar. E isto é bom, porque não é aos homens que servimos, é ao Senhor, através também dos homens. Uma das coisas que esse ensinamento nos traz é que a ideia de liderança, Jesus revolucionou. Porque na ideia que eles tinham naquela época, a liderança era uma autoridade opressiva. Jesus mostrou que é uma autoridade servidora. Qualquer líder que não serve, espera ser servido, não é líder. É ditador. Não é líder. E esse texto nos traz essa verdade. Por último, o amor, amor e amor. Não existe uma fórmula mais importante quando se trata de servir a Deus com alegria. Jesus, ele chama, no capítulo 21, versículo 15 a 18, ele chama Pedro e abre um diálogo com Pedro. E fala: Pedro, você me ama? E aí os comentaristas vão dizer: sim, Jesus, eu gosto de você. Mas Pedro, eu quero saber se você me ama. Sim, eu tanto amo, mas quanto gosto. Melhorou um pouquinho, né? Mas não é o suficiente. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele fica triste, porque cai em si. Porque ele sabia, de fato, o que estava ocorrendo com ele. Então, é necessário amor, amor e amor. E quando ele responde, ele diz: sim, Jesus. Ágape. Sim, eu te amo e não espero nada em troca. Esse é o convite de servir ao Senhor com alegria. Mas existe um segredo aqui que eu quero dizer para vocês. É muito bom servir ao Senhor. E eu já ouvi alguém dizer, e eu acho que eu vou repetir vou plagiar, e eu acho que eu não vou estar errado em dizer isso. Alguém disse que o nosso Deus, embora sendo um pai, ele também é um bom patrão. E que se você se auto-humilhar-se, pois essa é a condição de Jesus para quem segue, aquele que a si mesmo se humilhar, Deus nos exaltará. Então o trabalho no Senhor não é vão, irmãos. Por isso que Paulo, ele falava com muita alegria: irmãos, sejam firmes e constantes e abundantes, superabundantes na obra do Senhor, porque o vosso serviço não é vão no Senhor. Ah, meus queridos, como Deus recompensa aqueles que o servem. Por isso que, quando eu olho para esse texto, Jesus nos orienta que esse servir é o legítimo amor, porque o que não for amor, não vai funcionar você servir a Deus por medo. Tem gente que serve Deus por medo. Ah, eu vou ter que fazer isto, porque senão Deus vai me castigar. Esquece, não vai ser isso.
Outros por culpa. Eu vou servir ao Senhor, se eu não servir ao Senhor, eu vou sentir aquela culpa, né? Poderia ter ido, poderia ter feito, poderia ter aceitado o convite, poderia ter apoiado o trabalho, poderia estar junto com o projeto, mas não fui. E aí eu fico com a minha consciência pesada. Não, então eu vou, para não ficar com consciência pesada. Cara, não vai. Não vai. Não sirva ao Senhor se o seu problema, a base motivacional é a culpa. E outra é por medo. Eu vou servir ao Senhor, porque senão Ele vai me mandar para o inferno. Na próxima chuva que tiver, se não tiver debaixo da cama, um raio vai me pegar. Então, eu preciso servir ao Senhor, porque senão Deus vai me castigar. Deus não vai ouvir minhas orações. Também esquece, não vai rolar. Isso é precário, é complicado. Servir ao Senhor só funciona se for com amor. Porque o amor é a fonte da alegria. Dá para você ver brilhar nos olhos do servo do Senhor, quando ele está trabalhando na obra de Deus, seja limpando a igreja, seja fazendo viagens missionárias. A igreja tem missionários aqui no Amazonas, né? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Continue servindo a Deus aí com alegria, com amor, porque é o que torna leve. O que torna leve. Então, esta ceia do Senhor Jesus Cristo nos traz estas lições. Então, como eu terminaria falando sobre esse termo, esse assunto tão importante? Igreja Batista Jardim Odete. Eu acredito que Jesus Cristo, no capítulo 13, versículo 13 e 14, está nos estimulando a servir ao Senhor, não somente com aquelas bases, mas agora numa ação mais prática. Haja com invisibilidade. Versículo 13 e 14. Jesus, ele acabou de dizer para os discípulos: olha, eu sou tudo isso que você disse. Talvez até mais, né? Porque muito mais. Sou o Senhor, meu reino é daqui, tenho autoridade. Tenho poder sobre as enfermidades. O sol me obedece, a tempestade me obedece, os ventos me obedecem, eu expulso os demônios, eu sou tudo isso e muito mais. Jesus é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o Senhor do Senhor, o Rei dos reis. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Toda glória seja dada a Ele, porque Ele é o nome sobre todo nome, no qual se joelhará todo joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra, porque Ele sim é a glória, o poder e a honra. Jesus sim, Ele é o Senhor. Agora imagine alguém simplesmente tornar alguém invisível. Ele se tornou invisível, tirou todos os seus títulos. Tem crente que gosta de brincar de título na igreja. Ai, meu Deus. Primeiro, eu passo longe dessas pessoas, porque eu não sei me relacionar muito bem. A pessoa vai começar a apresentar suas credenciais. Uma vez, só uma tirada aqui. Uma vez um cidadão perguntou: quem é você? Bom, ninguém pergunta naturalmente, né? Alguém acorda de manhã, olha para a sua cara, né? Quem é você? Né? Quem é você? E eu sentado no sofá, ele ali, e eu perdido nessa pergunta: quem é você? Seria mais fácil perguntar qual é o meu nome. Pelo menos isso eu sei. Né? Pelo menos isso eu acho que sei. Quem é você? E eu lembrei da frase de Aristóteles, eu disse: eu sou aquele que se procura no horizonte da existência, mas meu nome é Alexandre. Outra vez alguém chegou e falou assim: qual é o seu cargo na igreja? Eu achei muito engraçado uma vez. Inclusive, essa pessoa é uma amiga, uma pessoa amiga minha, eu amo essa pessoa. Olha, isso é uma amizade eterna, mas quando essa pessoa não me conhecia, ela chegou e perguntou assim: o que você faz na igreja? E aí eu falei: eu faço tudo. Como tudo? Especifique. Tá bom, vou começar a fazer aquilo que eu acho que você faz também. Eu limpo a igreja. Se mandar, eu limpo. Você já limpou a igreja? Nunca passou isso na minha cabeça. Então, eu sou esse que limpa a igreja. Se precisar, eu limpo.
Eu levo pessoas no hospital. Não, mas não é isso que estou perguntando. Não, eu faço tudo. Não sou terceirizado, eu faço tudo. Eu não sou departamentalizado. Quase errei nessa frase, porque é uma frase até difícil de se falar. O ministério do cristão é servir. Aí ele... Uau! Falei, aprendi isso agora, tá? Mas eu vivo isso todo dia. Aí a gente riu, brincou. Mas uma coisa é certa, irmãos. O que nós precisamos viver todo dia é a frase de João Batista, quando nós estamos pensando nos nossos cargos, nas nossas responsabilidades, nas nossas equipes, nos nossos programas, em tudo aquilo que fizermos, que ele cresça e eu diminua. Ele tem que estar lá em cima, ele que tem que estar evidente. Tem gente que termina de fazer as coisas e fala, viu o que eu fiz? Aplaudam-me. Se não fosse eu, nada sairia. Engana-se, coitado, iludido. A obra de Deus é maior, porque ela é de Deus. Então nós precisamos aprender ali a invisibilidade. Ele tinha a forma de Deus, mas não teve usurpação de ser igual a Deus. Mas foi achado em condições humanas e na forma de homem ele foi humilde, foi obediente até a morte na condição de servo. Nós somos convidados a manifestar este trabalho nos atos dos serviços frequentes, sermos invisíveis para que aí sim a glória de Deus apareça, porque muitas vezes nós queremos aparecer um pouquinho nos holofotes. Nós temos essa tendência, irmãos. Essa ideia de lavar a pé não é muito legal, não. Não é verdade? Porque naquele término do dia, eles andavam de sandálias. Não vou falar nome de marcas, porque lá não tinha marca. Mas eles andavam de sandálias. O dia todo. Passavam em todo tipo de bactéria, sujeira, caca, nhaca, tudo aquilo. Então a ideia de você ser alguém que lava o pé de alguém é meio complicado. Principalmente nas condições de higiene e nos padrões que existiam naquela época, que embora fosse higiene, não tinha álcool. Nem álcool gel. Então imagina, aí você vai e taca a mão, e mistura, e limpa. Esse negócio não é muito bom, não. Parece que nós temos, assim, um probleminha de que seria bom se a gente não fizesse o pé, fizesse outras coisas. Porque o pé, ele anda escondido. Depois que você limpa, ninguém vê seu trabalho. O cara esconde o pé, coloca na sandália. Se fosse na época de Jesus, tivesse sapato, colocava no sapato. Ninguém viu o teu trabalho. Se o seu pé ficou bom ou não, nem interessa. Você só limpou o pé. Só isso. Então, parece que Jesus Cristo quer nos levar por esse caminho. Porque não é você que faz. A alegria vem de você saber que é Ele que atua em você, que é Ele que faz por você, e que você precisa da graça, da misericórdia dEle, porque sem Ele, você nem zero à esquerda serve para ser. Por isso que por Ele e para Ele são todas as coisas. Então isso nos motiva. Porque se tem uma das coisas que deve ser muito alegre para nós é que Ele cada vez mais brilhe. E todo mundo tentando perguntar, quem foi a causa disso? E a resposta é, foi Ele mesmo. A causa é Ele, porque tudo é por Ele e para Ele. E igreja amada, Jardim Odete, Jesus Cristo nos deu o padrão do exemplo, versículo 15. Ele falou, olha, esse é o exemplo, está aqui. Não é que ninguém vai lavar o pé um do outro, agora. Principalmente se alguém chegou de serviço. Principalmente se alguém tem aquele famoso cheirinho crônico, né?
mas ele deu exemplo. Então nós sabemos que mesmo ele sabendo que iria ser traído, o versículo 23, ele não só serve, mas como ele também serve o seu traidor. Então, nas palavras de Jesus, nós somos convidados a ser exemplo. E por último, em uma atitude prática, reconhecendo a dignidade do outro. O que me chama mais atenção é que Jesus Cristo não só fez isto, ele fez muito mais quando ele lavou o pé de alguém. Você imagina quanto subiria o valor da mão de obra de alguém que lava o pé se descobrisse isso? Já imaginou? Se todos aqueles súditos que existiam no reino de Israel descobrissem naquele dia, no cenáculo, no dia da Páscoa, no cenáculo, no dia da Páscoa, tudo know-how. O Senhor dos Senhores, o Criador do universo, lavou o pé de uma criatura. Quanto custaria um serviço desse? A mão de obra. Um profissional desse. Se eu não me engano, um astronauta jovem que começou agora, que vai trabalhar em um desses satélites e fica lá em cima, lá mexendo nas coisas, um iniciante deve ganhar em torno dos 25 mil reais. Já o mais, que sobe de patente, os mais experientes já chegam a ganhar 50 mil dólares, alguma coisa assim. É muito, não é pouco não, é em torno disso. Depois vocês me corrigem aí. Eu só sei que é muita grana. Agora imagine um cara que limpou o pé de Jesus, assim, que tem a profissão de limpar pé de Jesus. Quanto custaria? Irmãos, eu, olhando para a palavra de Deus, só posso entender que nós não fomos comprados. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Jesus pegou todo mundo que estava lá embaixo, na baixa estirpe da camada social estratificada, como existe até hoje, infelizmente. Tem um monte de ideias dizendo, não, está todo mundo igual, que não sei o quê. Não, na prática, tem muita gente vivendo aí, muito abaixo da linha da pobreza. Tem muita gente vivendo em estado de miséria. Mas ainda assim Jesus morreu por eles e coloca-os em status maior dos filhos de Deus. Servir ao Senhor é a dignidade de reconhecer o outro. Por isso que Paulo começa a rechear as suas cartas, dizendo, irmãos, cuidem uns dos outros, seja suporte um do outro. Olha, vocês que são fortes, suportem os mais fracos. Vamos cuidar um do outro. Ah, já sei, considere-se uns aos outros superiores uns aos outros. E aí não tem problema. Todo mundo é tratado com reverência, com amor, com respeito, com dignidade. Não tem rótulos. Tem igrejas que nas suas comunhões particulares tem irmãos que rotulam irmãos. Ah, aquele é esse, aquele é outro. Não. Sirvamos, reconhecendo a dignidade do outro. Então, terminando o amor prático, em que Jesus Cristo descreve, é tão semelhante ao Salmos 100, versículo 2, porque é a fase em que nós saímos do campo da adoração e vamos para o campo da atuação. Adoração em prática, servindo ao Senhor com alegria. Muitos deles já perceberam. Quando um típico leitor mais original dessa palavra, já sabia que o culto não acontecia dentro das paredes. O culto já acontecia de fora para dentro. Enquanto houver esta dimensão de que o culto, o nosso culto, a nossa adoração é lá fora, e nós só venhamos aqui para celebrar, então nós estamos servindo ao Senhor com alegria. Eles sabiam porque eles estavam cantando na rua. Eles praticavam a justiça. Eles ajudavam os pobres. Eles não defraudavam, não acusavam. Eles viviam a lei do Senhor e traziam seus sacrifícios. E quando eles chegavam, só era uma reunião de adoração, porque eles já estavam vivendo
o servir ao Senhor. Então, meus amados, eu quero terminar exatamente assim. Para servir, é necessário sair da zona de conforto. Isto é, fazer o indesejado, dedicar tempo para a tarefa poucos atraentes, assumir responsabilidades desprezadas pela maioria, fazer o trabalho sujo, enfim, fazer o que ninguém gosta de fazer. Servir, e para servir, é necessário vencer o orgulho, isto é, se dispor a ser tratado como escravo, ter direitos negligenciados, desprestigiados, sofrer injustiça, conviver com quase nenhum reconhecimento, enfim, não se deixar diminuir pela maneira como as pessoas tratam os que se consideram em posição inferior. Para servir, é necessário abrir mão dos projetos e dos próprios interesses, isto é, pensar no outro em primeiro lugar, ocupar-se mais em dar do que receber, calar primeiro, perdoar sempre, sempre pedir perdão, enfim, fazer o possível para que os outros sejam beneficiados, ainda às custas e prejuízos e danos pessoais. E não é por menos que em qualquer sociedade humana existe mais clientes do que servo. Servir não é um privilégio de muitos, servir é para gente grande. Servir é para gente que conhece a si mesma e que está seguro de sua identidade, a tal ponto que nada e ninguém o diminui. Servir é para gente que conhece o coração das gentes, de tal maneira que nada e ninguém cause decepção suficiente para que o serviço seja abandonado. Servir é para quem conhece o amor, de tal maneira que conhece o preço elevado demais, para que a pessoa continue servindo, porque servir é para quem conhece o fim, que pode chegar servindo e amando, de tal maneira que não é motivado pelo reconhecimento, gratidão, recompensa e mas pelo próprio privilégio de servir. Servir é para gente parecida com Jesus. E da minha parte, eu preferia ser servido, mas aí teria que abrir mão do reino de Deus. Teria que abrir mão de desfrutar do melhor de mim mesmo. Teria que abrir mão de você, da igreja e do próprio Jesus. Definitivamente, o preço seria muito caro. Se quisermos servir, precisamos lançar mão da capa do orgulho, do desejo de ser servido, porque no reino de Deus, todos somos servos. Aqui não existe ninguém maior do que ninguém. Abrir mão das coisas que são obstáculos. Dos obstáculos. Não são ruins por si só, mas podem atrapalhar o nosso serviço. Terminando nas palavras de Jesus, se vocês sabem estas coisas, vocês serão felizes se vocês fizerem, servindo com alegria e gratidão ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Feliz aniversário. Continuemos servindo ao Senhor. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O irmão colocou aqui no Facebook mensagem edificante e cheia de sabedoria. E eu concordo. Deus seja louvado, irmãos. Vamos ficar em pé. Vou pedir ao pastor Alexandre para orar por nós. E peço aos servos de Deus que servem a Deus aqui nesta igreja, após o culto, a gente precisa de você, né, dando uma mãozinha. Você encontrou aqui tudo arrumadinho, né? Teve pessoas que já vieram aqui durante o dia, e nós vamos precisar de você para deixar organizado para amanhã, né? Vamos orar. Vou pedir ao próprio pastor Alexandre para orar por nós. Pai amado, nós te agradecemos como família do Senhor, como filhos que te servem com alegria. Ó Deus, que não falte esse espírito de serviço, que o Senhor levante homens e mulheres a cada dia, que possa, Senhor Deus, dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que nós seremos servos do Senhor. Ó Deus, tire qualquer motivação errada da nossa vida e nos ensine a te servir melhor,
nos coloque na condição, nos discipule para que possamos ser bons filhos e melhores servos. Abençoe esta amada igreja, que se multiplique muito mais o número de filhos e servos e servas do Senhor, que possam alegrar ao Senhor Deus o teu coração e o Senhor manifestar a sua glória nesta amada comunidade. Continue abençoando o pastor desta amada igreja, nosso querido pastor Francisco. Continue abençoando e tornando ele cada vez mais um servo abençoado. Deus, fica conosco. Muito obrigado. Que esta igreja seja grandemente abençoada